começar com um especialista em careca, o cirurgião plástico Fábio Canacci. Antes de mais nada, eu quero dizer ao Fábio que eu falei o nome do Fábio trocado. É Nakati. Nakashi. E eu falei o quê? Kanashi. Eu falei Kanashi. Quer dizer, eu estou trocando as bolas aqui. Ô, Fábio, Nakashi. Vou falar Nakashi. E você não tem cara... Fábio. Não, tudo bem. Você não tem cara de japonês, é Nakashi. Foi coisa do escrivão, né? Quando meu avô chegou da Síria, eles costumavam traduzir o nome. Então, na hora que ele falou, o sobrenome seria Naash. Então, eles... Era Naash. Naash. Então, eles escreveram Nakashi e ficou assim mesmo. E ficou Nakashi. Ficou Nakashi. Com 2 Cs. Mas... mas tá bom. Tá bom. Tá? Tá bom. Você se especializou... Aliás, tem uma fotografia aqui do Espiridião Amin, candidato ao PPR, encontrou ontem, saiu no Jornal do Brasil, um quase sósia, aliás, saiu em vários jornais, né? Um quase sósia. E aparece aqui atrás um japonês de óculos, que não parece nada com o Espiridião Amin. Não é uma coisa preconceituosa, eu estou trocando mesmo sílaba. Não é uma coisa preconceituosa achar que todo careca se parece? É como dizer que todo japonês se parece? É verdade, é preconceituoso. Porque tem careca diferente. Porque é um traço marcante, são diferentes. Como é que é a técnica, Fábio, que você usa para resolver o problema da calvície? Bom, o que é importante a gente transmitir é que o tratamento da calvície, que se iniciou nos anos 60, era um tratamento feito com enxertos, que era aquele método de tufos, que eram aqueles... Parecia um jardim plantado, parecia uma grama artificial. Cabeça de boneca. Cabeça de boneca. Cabeça de boneca. E esse tratamento, ele, em alguns casos, dava muito bom resultado, mas... Tem umas fotos aqui, eu tenho algumas fotos. Deixa eu ver as fotos. Na parte superior... Fica interessante, desculpe, sem querer te interromper, já interrompendo, é que olhando de longe, parece uma entrada de uma floresta vista ao longe, né? Verdade. Com aquelas coisinhas plantadas. É verdade. Mas aí... E aí, esse tratamento, ele dava bons resultados em alguns casos, mas deixava um estigma, uma marca muito feia em alguns casos. Por que era feio? Porque eram muitos fios de cabelos agrupados e separados um dos outros, e ficavam espaços entre eles. Mas quando é que dava certo isso? Dava certo quando a densidade era suficiente para cobrir tudo. Por exemplo, uma pequena careca de coroinha, né, atrás. Exatamente. Onde aí você dá podia perfeito. concentrar um grande número de enxertos. E sem aparecer aquela linha do horizonte, aquela Exatamente. linha de entrada. Que a partir de 1986, nós passamos a usar uma técnica de microtransplante de cabelo. Nessa técnica, a grande vantagem era que você pode transferir menos cabelo, um por um dos fios, e um por um, principalmente na linha anterior, que é um problema maior na cirurgia de calvície. Essa linha anterior... O que é a linha anterior? É a comissão de frente. Exatamente. Nessa linha anterior é muito problemática. Então, você pode colocar um por um e você tem, assim, se disfarça muito bem, ela fica muito natural. Essa é a grande vantagem. E você faz os enxertos bem menores e muito mais espalhados. Então, esse aspecto desagradável que a gente tinha antes, pela técnica antiga, a gente já não tem mais. Mas esse você fez transplante um por um? Quanto tempo leva essa cirurgia? Olha, essa cirurgia ela é feita com uma equipe, nós entramos numa equipe de quatro pessoas. Instrumentadora, mais 3 cirurgiões. Enquanto uma equipe de 2 pessoas retira na área doadora, que é a região posterior da cabeça, que é imune à calvície, você pode observar que todo calvo, a região posterior da cabeça, ela não cai. Não cai mesmo. E por que será isso, hein? Isso é uma marca da calvície genética, porque a calvície ela tem uma predisposição genética e ela é e o que derruba o cabelo é a presença do hormônio masculino. Por isso ela ser mais frequente em homens. Tem também em mulheres, mas menos frequente, é mais raro. E num padrão diferente, uma rarefação com uma preservação da linha anterior.
porque essas mulheres são predispostas geneticamente e níveis muito pequenos do hormônio masculino que normalmente elas têm, fazem com que elas tenham essa rarefação. Mas por que atrás não cai? Cai só na frente? Porque esses folículos geneticamente são imunes à ação do hormônio. Esses quais? Os de trás? Esses folículos de trás e lateral. Fio por fio, eu diria que é mais na parte mais anterior, que é o ponto mais crítico. Sim, mas mesmo assim, quantos fios vão para cobrir a frente ali? Olha, a gente depende de cada caso, da densidade que a gente tem na área doadora, que é muito variável. Então, pode ser de 3 até 4 mil fios. Fio por fio, você coloca 4 mil fios? Não, não chega a ser isso. Na parte anterior, a gente coloca mais fio por fio. Pois é, mas na parte posterior existem alguns enxertinhos um pouco maiores. Não, eu digo, próximos. Mas na parte onde vai fio por fio mesmo, quantos fios você coloca? Vai em torno mais ou menos de uns 300 a 400. Ah, é? 300, 400? Mas bem juntinhos no sentido de se fazer, de se camuflar. Agora, esse cabelo do transplante, ele com o tempo não cai também? Não, porque existe uma predominância da área doadora. Como ela geneticamente não é marcada para cair, ela não cai, ela é imune à ação do hormônio testosterona. Caso como o do caso como o do Derico, por exemplo. Aquilo é uma coisa que tem salvação ainda? Tem, olha. Você vê que ele tem aquele negócio que atrás, realmente, o cabelo, eles têm mania de deixar rabicho para fingir que tem muito cabelo. E que acha engraçado, mas não vamos contrariar. Tudo bom, Derico? Oi, querido. Olha. Esse sintecão que ele tem aí na frente, esse buracão que ele tem, isso não tem mais jeito. Isso fio por fio leva o quê? Uns 5 mil fios. Olha, não, deixa eu explicar. A gente, antes de que ele não nos ouça a gente faz uma cirurgia preparatória nesses casos, que está naquelas 3 fotos, mostra que é lá, a redução da área calva. A redução da área, quer dizer, é por etapas. Então você está vendo, à esquerda você tem uma área calva aproximadamente de 10 centímetros de largura. Nessa fotografia central, você tem a demarcação da área que vai Parece a cabeça do Derico essa, exatamente, olha só. E vai ser retirada. Sim. Essa parte que está no meio dessa elipse, ela é retirada. Em seguida vem a terceira fotografia. Da direita, você vê depois da cirurgia, porque o couro cabeludo sendo elástico, você removendo essa área calva, você ajunta. Então essa cirurgia... Você faz um arremate, é quase como uma coisa de costureira, faz um arremate, dá um plissé aqui, junta. Exatamente. Puxa os pelos para o meio. Exatamente. Mas ele só pode dividir o cabelo no meio, né? Não, depois a gente faz o transplante de cabelo propriamente dito para cobrir essa cicatriz, que inclusive ela fica super boa. Você pode ver a direita, que ela está muito boa. Vê ali a direita de novo. Isso. Aí, a partir daí é que vai plantar o cabelo. Aí vai. É uma cirurgia preparatória. Mas não é de tufo, não vai plantar de tufo aí também. Não, aí você vai fazer com esses microenxertos que nós chamamos. E você tira, quer dizer, você vamos dizer, é como o que o índio fazia antigamente, né? Você escalpela a parte de trás e transfere ela para frente, é isso ou não? Não chega a ser uma coisa tão grosseira, a gente tira... Evidente, senão não precisava de médico, bastava chamar um índio americano, a gente tira uma faixinha aproximadamente de 1 centímetro de largura por mais ou menos 10 de comprimento e leva essa faixinha de pele a lente, a lupa. Com auxílio do instrumental com pinças muito delicadas, a gente secciona e na lente a gente vai separando os folículos pilosos. E uma vez eles separados, estão prontos para serem implantados. A pele não vai? A pele vai junto porque o folículo piloso é um anexo da pele. A nutrição dele depende exatamente da pele, é um enxerto dérmico. Então é como um escalpo mesmo, não falei nenhuma bobagem. É um escalpo, quer dizer, um escalpo cirúrgico, mas quer dizer, tira o... O escalpo a gente poderia usar mais um termo do retalho, que é uma técnica que eu nem trouxe ilustrações, porque é uma técnica que nós já abandonamos há muito tempo. Por que você abandonou? Eu conheço, que tirava, fechava, né? Tirava da área doadora, fechava a área doadora e costurava ela na frente. Exatamente, porque ela cobria uma área muito pequena
porque o retalho tinha aproximadamente uns 10 centímetros por uns 3,6, 4 de largura, cobria uma área muito pequena e ele produzia um estigma muito grave na linha anterior da cabeça. Que era a cicatriz. Era uma cicatriz e uma testa muito quadrada. Dava certo para alguns casos, mas em muitos casos não dava. Era uma espécie de pé de emprestado, né? Tipo daquele penteado pé de emprestado que você deixa crescer esse lado aqui até aqui e penteia ele para lá. Exatamente. Tem o pé de emprestado daqui e desfio 3, à direita baixa. E vai fazendo. Só que em vez de ser com pente, tirava daqui, costurava aqui e penteava para trás. Exatamente. Mas se batesse um vento, aquilo caía e aparecia a careca, ficava de fora atrás. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Os resultados, as pessoas saem satisfeitas realmente, Fábio? Sai. E eles saem muito satisfeitos. Apesar de a gente não pode, cada caso é um caso e os bons resultados dependem de cada caso. Mas o jeito sai cabeludo mesmo? Não, né? Olha, o que a gente faz é uma redistribuição daqueles cabelos que ele tem. Ele não vai voltar a ter os cabelos de quando ele tinha 18 anos, mas ele pode ter resultados assim excepcionais. Depende muito do tipo de cabelo. Por exemplo, o Bira, com aquele cabelo super volumoso. Uma pessoa que fosse calva, mas que tivesse um cabelo como o Bira tem... Já não seria calvo também, né? Não, mas que tivesse uma calvície, se você fizesse um transplante, o resultado seria excepcional, porque ele tem muito volume. Então, a área doadora... você tirando o cabelo da área doadora, um cabelo como o dele, que faz bastante volume, você obtém um resultado fantástico. O meu cabelo, por exemplo, se eu ficasse careca? É muito bom. Muito bom mesmo. Branco e ele não contrasta com o couro cabeludo, dá posso ficar tranquilo? Excelentes. Pode ficar sossegado. Mas eu acho que você está livre, porque... Depois de uma certa idade, o cabelo não cai mais, né? Geralmente a calvície se estabiliza em torno de 35 anos. Outra coisa curiosa, dizem que quem tem o cabelo branco muito cedo, como eu tive, desde os 25, 26, que eu já tinha cabelo branco, diz que quem tem o cabelo branco muito cedo, que depois que fica com o cabelo branco, que também não fica mais careca. Você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar, mas não é o que eu constatei na prática, viu? Eu tenho observado muitos casos de pessoas com cabelo branco que a calvície avança com o tempo. Demora um pouco mais, não é tão precoce, mas ela acaba aparecendo com o tempo. Mas eu com esse cabelinho aqui já estou livre de qualquer... eu acho que já está livre. Você sabe que todos nós temos uma queda natural. Natural, mas não aquela de ficar... Não a genética. Carecão. Mas é uma natural, não. Eu conversei aqui com o doutor Nakashi, o doutor Fábio Nakashi, falamos sobre transplantes de cabelo, falamos sobre a cabeça do Derico, sobre o ninho do Bira. Fábio, muito obrigado pela tua presença, daqui a pouco a gente volta.